Rádio Educadora, 45 anos, uma história de comunicação. Programa 76. Olá, bom dia! Podem acompanhar o programa 76 nesta manhã de sexta-feira, 5 de agosto. Estamos oficialmente com 45 anos no ar para a Rádio Educadora AM 1300. E vocês podem observar que temos um presente especial para o nosso time, que trabalha com muita paixão e gosta de estudar as novidades da tecnologia. E também um presente especial para os nossos ouvintes, que nós já vamos falando já há algum tempo do rádio que você pode ver. E a Rádio Educadora tem esses projetos em andamento. Estou aqui nessa edição especial, num novo estúdio de vídeo disponibilizado para a nossa equipe e também para a nossa comunidade, que pode ser aproveitado de inúmeras formas. Para hoje temos um 76 muito especial. Em todos esses anos, sempre abordamos no aniversário da rádio a história da educadora, a história da vizinhança. E o tema de hoje é o futuro da educadora, há exatos 45 anos no ar. Estou aqui com o meu irmão, o Giovanni Giocondo Pagnoncelli, que é o nosso diretor-geral, coordenador de toda essa galera, desses novos projetos, e tenta equilibrar todas as partes que precisam uma gestão nesse momento de investimento, de estudo e de completa inovação. E também está aqui com a gente nessa edição do programa 76 de hoje. Acabou de chegar de Coronel Vivido, até vou ler na ficha dele aqui, porque é um jovem muito promissor, o herdeiro, o filho que está vindo aí, de um engenheiro eletricista que trabalhou muitos anos com o meu pai, com o nosso pai, aqui para as rádios Educadora e Vizinhança. E hoje o Marco Lang está aqui para falar também em nome do paizão dele e o futuro da rádio e o que significa esse momento tão importante das rádios AM de amplitude modulada, que vão acabar migrando para uma nova tecnologia mais moderna, mais precisa, que é a frequência modulada do FM. O Marco Lang é engenheiro eletricista, diretor técnico das rádios Voz do Sudoeste FM, Rádio Máxima FM de Coronel Vivida, Rádio Máxima também de Garuva. Ele é bacharel em Direito, diretor técnico do Sindicato Patronal das Rádios do Paraná, diretor técnico da AERP Jovem e o filhão do Roberto Lang e da Gisele, que veio para participar com a gente nessa edição de hoje do programa 76. O primeiro a dar a palavra, com certeza. Bem-vindo aqui à Rádio Educadora, nessa estreia do nosso novo estúdio de vídeo. Marco, bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite de estar aqui, né? E a Renata e ao Giovanni aqui, e espero dar uma contribuição positiva para vocês aqui, explicando um pouquinho do futuro da rádio Vizinhança. E da educadora também, principalmente. São co-irmãs, né? Vou deixar o Giovanni também ser o nosso co-apresentador nessa manhã especial, a primeira entrevista, nossa primeira gravação aqui no Estúdio Novo, né, Giovanni? É isso mesmo. Então, bom dia para todo mundo e feliz aniversário para a nossa Rádio Educadora. 45 anos, como o pai sempre falou, uma empresa cidadã, uma emissora cidadã. E nós estamos aí preparados, nos organizando para o futuro do rádio. Hoje é uma oportunidade para a gente explicar também para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, quem gosta de acompanhar o rádio precioso AM 1300 e também as ondas da internet. Estamos ao vivo aí no canal do YouTube e também na nossa página do Facebook, sobre o que vai acontecer. Já vem esse movimento acontecendo em todo o território brasileiro de uma tecnologia que está deixando de ter qualidade e precisa ser substituída. O Marco está aqui hoje para justamente explicar o que significa essa transição, o que está acontecendo com o AM e por que estamos todos do rádio AM migrando para o FM. Por quê, Marco? Então, a primeira explicação com relação à migração, ela se dá em virtude do quê? Da interferência que o AM está sendo, digamos assim, prejudicado com equipamentos que não têm filtros que sejam, digamos assim, bons filtros. Então, ou seja, por exemplo, você tem uma lâmpada hoje e essa lâmpada tem um reator, esse reator tende a fazer uma interferência ou um ruído no AM. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar para quando eu vou explicar a diferença é que antigamente você escutaria, digamos, uma transmissão de um jogo dentro de um estádio, certo? Lá no estádio tem muitas lâmpadas com reatores e essas lâmpadas são com potências elevadas, até para poder fazer a iluminação do estádio, certo?
E isso daí interfere diretamente nas ondas. Então, ou seja, o que você vai escutar? Você vai querer escutar o teu locutor lá e só vai escutar chiado, ruído. Você não consegue nem entender o que ele está falando. Então, essas seria um dos principais motivos pelo qual teria que fazer alguma coisa. Né? Não foi pensado primeiramente em fazer a migração, ou seja, você sair de um serviço de AM para um serviço de FM. Foi pensado até fazer a digitalização do AM, sabe? Mas o que aconteceu? Foram vistas fora do Brasil aqui essa tecnologia, principalmente nos Estados Unidos, e foi verificado que não compensaria essa digitalização do AM. Por quê? Porque ela seria muito cara. Ela teria o custo muito alto para o empresário e aí não sendo viável, né, no caso. Então, surgiu uma possibilidade de, com a migração, com a digitalização das emissoras de televisão analógica saindo do canal 5 e 6, teria uma faixa para você utilizar, que seria a tal da faixa estendida. Não sei se vocês já ouviram falar a tal da faixa estendida. Essa faixa estendida seria do canal 5 e 6, elas estariam livres pelo fato da digitalização da televisão. Então, a primeira ideia aqui que não, vamos fazer a migração, mas vamos alocar essas emissoras que estão no AM para FM, que seria o quê? Basicamente só trocar a frequência. Seria uma frequência mais baixa com relação às FMs já utilizadas hoje, né? E elas funcionariam normalmente. Hoje, aqui no Paraná, por exemplo, nós temos uma rádio que já funciona na faixa estendida, né, que seria a Banda B, lá de Curitiba. Ela é a primeira aqui e logo vem mais aí para frente, né? Vem pelo menos umas 4 que estão em andamento, né? Mas a princípio assim está tendo boa aceitação, né? Mas a princípio seria isso. Pois é, eu lembro do tempo da digitalização do rádio, quando a gente trabalhava na ERP, e era uma briga, uma luta grande para poder fazer funcionar o sistema, né? Era IBOC e mais um outro sistema que era americano também, se eu não me lembro. Era um europeu e um americano, isso, e não deu certo, né? Uhum. E daí veio essa situação de fazer a migração para o rádio. Uhum. A migração do AM para o FM, que foi a melhor solução, realmente. Isso. E outra coisa também, é bom que as pessoas entendam que essa migração não seria, digamos assim, eu vou ter uma rádio nova. Teria uma rádio nova, sim, mas ela vai mudar. É uma migração, ou seja, vai sair de um serviço específico, que é o AM, para o FM. Então, a autorização que você tem lá com o Ministério das Comunicações continua sendo o mesmo. Por isso que você vai assinar um termo aditivo. O que é o termo aditivo? É o termo original com o poder concedente, que é a União, e, consequentemente, você assina lá mudando o serviço, saindo de um serviço de AM para FM. Tem muitas vantagens, né, do rádio tentar acompanhar a inovação tecnológica. Primeiro, ela pode ter mais alcance também. A qualidade de áudio da educadora ou das outras rádios da amplitude modulada, do AM, depois de um certo horário, cai bastante de qualidade. Nós temos recebido sempre aqui um feedback dos nossos ouvintes de que a partir das 18 horas é complicado, não escuta mais, a moto passa do lado, a transmissão cai, a esposa liga o liquidificador, fica complicado. Então, o que significa para os ouvintes da educadora encontrar a nossa programação na faixa do FM, o 107.3, que em breve seria a nossa nova casa. Para os ouvintes, o que muda? Então, Renata, a primeira coisa que os ouvintes vão sentir a diferença vai ser, de fato, na qualidade do som, do áudio, porque é um som estéreo. Ou seja, vai ter uma qualidade sonora muito superior ao AM. Né? Então, a pessoa, o ouvinte, vai ser sempre beneficiado em virtude de não ter mais essa questão de interferência. Você lembrou muito bem a questão do liquidificador, porque geralmente equipamentos que demandam mais potência dentro de casa, principalmente liquidificador, micro-ondas, até a geladeira nem tanto, que deu uma melhorada, mas também tinha esses problemas mais antigas, né? Porque isso tudo interferia, sabe? Às 6 horas, por exemplo, é quando a dona de casa está lá fazendo a janta, preparando a janta. Então, tem uma explicação aí. E com a migração,
não vão ter mais esses problemas, né? Sempre você vai poder qualidade escutar mais- isso, a qualidade sempre superior, né? Superior. Perfeito. Essa novidade toda que começa a ser arquitetada, parece ser novidade, parece que nós estamos falando disso há pouco tempo, mas é um processo longo que vem acontecendo há muitos anos já. Isso, Esse processo veio através de um decreto, não, seria de um decreto presidencial, certo? Assinado lá em 2013, pela então presidente da época. Então, a partir daquele momento, eu tenho aqui para poder informar ao nosso telespectador e ouvinte, ela é o decreto presidencial 8.139, de 7 de novembro de 2013. Então, o que acontece? Surgiu, então, esse decreto no final de 2013 e as rádios puderam, claro, analisar para ver como é que iam ser, porque lá tem tudo explicado, tantos a frequência tal, frequência X, digamos, para a frequência, digamos, a classe respectiva. O que seria a classe de uma emissora? Seria quanto de potência efetiva ela pode operar, né? Então, teria umas diferenças aí. Mas, enfim, tudo Mas exige acontece... um projeto grande também dos Sim, empresários, né? sim. Investimentos também. Sim, também. Então, isso tudo surge a partir do final de 2013. E aí, a maioria das emissoras, AM, elas começaram a fazer o pedido a partir de 2014, que é o que acontece aqui conosco, né? A educadora, ela começou com o pedido a partir de 2014. E que morosidade. Eu quero até aproveitar o Giovanni aqui para falar um pouquinho para a gente como é que foi esse processo, porque a gente está comemorando cada etapa, mas são etapas que não terminam nunca, né, Gil? Pois é, nós tivemos um entrave documental no início, em 2014, e isso aí foi o que nos atolou até meados do ano passado, onde a gente conseguiu a frequência, né? Conseguiu a numeração lá, A frequência, né? não é só a Canal. frequência, o canal também. Então, a partir daí, a gente conseguiu desenrolar e começamos a iniciar o processo de imigração, que ainda está na metade. Não conseguimos ainda dar 100% a isso. E vocês já migraram, né, Marco? Isso, Como nós é já que migramos. foi lá a migração da Rádio Voz do Isso, Sudoeste? lá em Coronel Vivida nós temos então a emissora Rádio Voz do Sudoeste. Lá também tivemos essa adaptação do AM para o FM. Sentimos também muito a questão da interferência, do ruído. Isso daí muitos ouvintes que são apaixonados por AM relataram para a gente, chega a certo horário, não dá para escutar, ou em determinado local. Claro, isso tudo tem uma explicação física, né, por que isso ocorre. E no começo, quando a gente já migrou, então, né, as pessoas sentiam que iam ficar órfãos, sabe? Mas, claro, depois as pessoas vão acostumando e hoje elas nem, digamos assim, já acostumaram, já nem lembram mais. Então, acostuma com o diferente, no caso, né, o FM. Isso é o que vai acontecer com você, nosso ouvinte também. Isso aí. É o tal do desmame, né? Isso. Nós vamos conseguir, vai ficar melhor, com mas certeza. assim, Giovanni, sempre é bom lembrar que sempre para melhor as pessoas acostumam. Por exemplo, você tem um telefone hoje. O telefone daqui 3, 4 anos, ou até menos, acho que de ano em ano está sendo alterado, né, por causa da tecnologia que sempre vem evoluindo. E as pessoas acabam acostumando com essa tecnologia. Então, por exemplo, se elas voltarem a pegar um celular daquele tempo, de 2 a 3 anos atrás, elas vão ficar um pouco bugadas, né? É verdade. Então tem isso. As pessoas com coisa boa, elas acostumam, e essa é a tendência da pessoa. Eu lembrei agora, quando você comentou do celular, que o Ministério das Comunicações também liberou, através de uma portaria, uma lei, que agora todos os celulares devem ter chip do FM, não é mesmo? Exatamente. Então, o que acontece? Não seria o aplicativo, seria o aparelho vem com... A antena seria o que? O próprio aparelho. Então, ela estaria já instalada dentro do aparelho, sem cobrança, sem ter que ter um aplicativo ou consumir dados, porque seria via ar. É como se fosse o radinho de casa que você teria dentro do aparelho celular. E isso daí é obrigatório. E vamos ver se as empresas vão respeitar isso também, né?
Deixa eu aproveitar e também entrar nessa parte do chacoalhão, que seria o benchmarking, ou da empresa radiodifusão, que sai do AM, vai para o FM, e, de repente, entra numa faixa em que existe mais promoção, mais agitos, mais concorrência, anda um pouquinho no dial, já está em outra emissora. O que isso vai provocar para a educadora, por exemplo, ter que entrar nessa faixa e ali disputar, né, ou atrair os seus ouvintes mais uma vez dentro do FM, que é uma concorrência diferente. Isso faz bem para a empresa? Como é que funciona essa transição, inclusive da cabeça comercial da empresa? Olha, eu vejo assim que, pelo que aconteceu, a experiência que a gente teve lá na nossa cidade, lá em Coronel Vivida, que a adaptação foi tranquila. A questão da comercialização até ela fica mais facilitada, em virtude de não ter mais esses problemas que o AM enfrenta, certo? Claro que, digamos assim, muitas das emissoras que já migraram, elas acabam ficando, digamos assim, mais restrito, ou seja, vão ter mais rádios no FM. Isso é natural, porque elas estão saindo de um lado, entrando em outro, saindo do AM e entrando no FM. Então, assim, claro, vai muito da criatividade da rádio, né? Isso conta muito. Buscar novas experiências, tudo é muito válido. Mas sempre aquele que vem já acompanhando a educadora, ele vai ficar dentro da educadora, sabe? Digamos, você fica fiel ao... É uma família, É uma né? família, é exatamente isso, uma família. Deixa eu aproveitar que os dois estão aqui também, somos todos filhos da radiodifusão, todos nós crescemos nesses corredores da radiodifusão, para comentar um pouquinho sobre essa fase que o rádio aproveita, né? Que nós estamos sempre produzindo conteúdo e essa modernidade, essa nova cara, esse futuro do rádio em relação a estarmos olhando para uma câmera, disponibilizando links de imagens, indo para os pontos da cidade, mostrando as cachoeiras, mostrando os picos, mostrando o que temos de diferente e de bom na região, e, ao mesmo tempo, não sendo uma televisão, porque a agilidade do rádio, a instantaneidade do rádio, continua com a nossa cara, só que a diferença é que dá para ver. Vou perguntar para o Marco primeiro, e daí eu quero o comentário do Giovanni sobre esse rádio do futuro, o que nos espera e os desafios dessas novas gerações aí, que estamos em fases de muita sucessão nas emissoras de rádio. Como é que é essa internet aliada, inimiga? Como é que vocês avaliam isso? Então, a minha avaliação que eu faço com relação à internet seria, digamos, ela é uma amiga do rádio. Muito se pensou que lá no começo, não, isso daqui vai dividir, a rádio não tem futuro, é um serviço que está afadado, e assim falavam também da televisão, e hoje o que você vê? Você vê a confiança que existe no rádio, principalmente no rádio e na TV. Então, eu digo uma coisa para você, Renata, a questão da tecnologia só vem a agregar, ou seja, você pode ampliar o leque que a rádio tem hoje, para poder dar mais conteúdo para o ouvinte. Então, quem vai ser beneficiado vão ser vocês, os ouvintes. E também tem a questão da internet, que as nossas ondas do rádio chegam até certos quilômetros à frente, né? Sim. E a internet consegue levar nós a outros países, a outros pontos um pouco mais longínquos, que é o que o rádio faz nos lugares mais afastados. Quem leva a informação a um local onde não tenha tanto acesso à informação é o rádio. Viu, Giovanni? E também é bom, você me lembrou uma coisa, que às vezes a pessoa mora, vamos supor aqui, em dois vizinhos, e ela acaba por algum motivo indo embora, morando em outra cidade, tal, outro estado, outro país. E ela sempre escutou a emissora. E há uma oportunidade dela, o quê? É escutar fora do alcance dela. Então, por exemplo, a pessoa morou sempre aqui e tal, e escuta lá, sei lá, na Argentina, ou nos Estados Unidos, em qualquer outro local, e isso daí agrada muito as pessoas, né? É uma oportunidade que não tinha, né? Então sempre bem-vindo, né? Uma outra coisa, eu lembro que quando fui visitar, com meu pai, fomos visitar o seu pai para resolver problemas burocráticos. Nós entramos numa salinha e lá tinha um estúdio de TV pequenininho que vocês tinham feito, que era apenas um negocinho atrás, duas câmerazinhas, e meu pai perguntou, mas para que serve isso? Não, quando tiver alguma entrevista, em vez de fazer no estúdio, a gente faz aqui direto com a pessoa.
Então, dali foi a primeira sementinha que a gente botou para pôr aqui, que hoje nós estamos inaugurando esse estúdio. É sempre assim, eu vejo, Giovanni e Renata, que a experiência dos outros sempre é uma forma de agregar, sabe? Às vezes você vê em outra emissora, poxa, a vida lá está dando certo, por que não aqui também? Não é verdade? Então tudo vale a pena, às vezes, de repente, poxa, uma ideia bacana ali, vamos tentar, não custa nada, né? Então, às vezes, é válido. Viu, Renata e Giovanni? Eu queria também fazer um agradecimento especial, porque a migração se deu aqui no Paraná em virtude, principalmente com o estudo técnico que teve da ERP. Então, a ERP foi fundamental para alocar essas emissoras, esses canais, para viabilizar eles aqui no Paraná, certo? Então, tem que agradecer a ERP em conjunto com a ABERT, né? Elas foram essenciais nesse processo, e agradecer também o deputado Vermelho, no qual ele também nos ajudou muito aqui, inclusive, né? A gente aqui com a educadora. E, assim, claro que sempre é bom a gente sempre lembrar das pessoas e das entidades que nos ajudam, né? Que é uma forma de reconhecimento. Realmente. E falando sobre o futuro do rádio, a gente vem há um bom tempo já nos organizando para isso. Hoje, as nossas rádios já são autossustentáveis através da energia fotovoltaica. Nós estamos organizando outras coisas, como equipamentos que consomem menos papéis, sabe? Então, é uma equipe cada vez mais preparada, profissional, se doando mais do que antigamente era um pouco mais, tipo assim, cada um tinha o seu ego. Hoje não, hoje o ego é a equipe, sabe? É o conjunto, é o final. No final, finalmente, agora vamos mostrar o nosso ego. Mas até então a gente trabalha tudo em equipe, é muito legal. E é isso que a gente espera dos 45 anos em diante da nossa emissora. Sim. E outra coisa também, Giovanni, que você lembrou agora, com relação aos equipamentos, o que muda? Quais são os equipamentos para poder fazer uma ele AM? Ele está cansado de pagar os boletos já. Ele disse que o principal e o mais caro ainda não veio. Infelizmente não veio. Como que essa história do boleto da migração que dá até uma ansiedade na gente? Sim, aqui. Na verdade, o que acontece? Quem vai fazer essa emissão do boleto, quem, digamos assim, recebe esse valor é o poder concedente, seria a União, certo? Então, eles, através do Ministério das Comunicações, vão emitir esse boleto através da Anatel. Então, isso daí logo vai acontecer. Assim, vamos gerar um Fistel, que seria digamos assim, um CPF, porque tem o RG e o CPF. O RG da emissora seria o CNPJ dela, né? E o CPF, eu sei que é um pouquinho diferente, assim, mas tem que pensar desse jeito para a radiodifusão. E o CPF seria o Fistel. Então, você vai sair um Fistel de AM para um Fistel de FM. Vamos esperar esse Fistel da educadora até para poder operar ela em FM. E a gente ainda tem que aprender alguma coisa ou esse caminho já foi desbravado e já tem um mestre, tutor que sabe tudo e a gente vai ter segurança em todas as decisões? Ainda é uma grande novidade para as rádios isso tudo? Na verdade, assim, o que está sendo mais novidade seria as rádios que estão indo para faixa estendida, certo? Mas, a princípio, a questão, por exemplo, de equipamentos, que eu até ia acabar falando agora, seriam as mesmas da FM. Então, por exemplo, que tem na vizinhança... Mas os nossos equipamentos de AM não podem ser aproveitados. Não, esse aí é só se, de repente, em outra localidade, se você tentar negociar ou ver com alguém que tem uma AM, mas é só para AM. Seriam outros equipamentos. Não, realmente sucateia tudo. Sim. Mas a gente, quando nós mudamos para o prédio aqui, nós já fizemos uma preparação para essa migração nos equipamentos que a gente tem. Então, é muito pouco que a gente precisa ainda adquirir para dentro do sistema aqui. Já o sistema irradiante é diferente, já tem uns equipamentos um pouco mais caros que nós precisamos adquirir. Uma curiosidade também, Giovanni, que as pessoas acabam não sabendo, até porque é uma coisa mais técnica, né? Por exemplo, uma emissora de AM, ela faz a propagação dela, da amplitude modulada, o AM, né? Ou onda média, o AM, que é a mesma coisa, através do solo. Então, por exemplo, qual que seria a estrutura de radiação dela? Seria a própria base, a própria torre
Então, a torre serviria como antena. Agora, a FM não. A FM é pelo ar. Então, ou seja, ela vai fazer através dos elementos, das antenas que ficam no topo dela. Então, essa seria uma diferença também do sistema para o outro. Isso mesmo. E nós vamos conseguir colocar tanto a Rádio Educadora como a vizinhança na mesma torre, no mesmo local. Então, isso vai nos ajudar bastante. Com certeza. Essa é um pouco daquela conversa que você falou sobre eficiência, sustentabilidade, estar antenado sobre o que o mundo, as demandas do mundo, da tecnologia atual tem. A gente está aqui com essa equipe toda acompanhando, vocês estão assistindo, o Giovanni, o Marco e eu aqui, no novo cenário. É um cenário super versátil, é possível jogar ele, ser utilizado de várias formas. Vamos ter cortina de chroma key, vários tipos de software. Esse telão deixa tudo mais versátil também. É possível a gente controlar a ressonância. Todo mundo é convidado, todo mundo pode participar desse momento da Rádio Educadora, vir com projetos, com ideias. Esse cenário todo, esse espaço aqui também vai ser utilizado para podcasts, para palestras, para bandas que queiram fazer qualquer gravação aqui. Então, é uma tecnologia, é uma versatilidade, e tudo vem através de muito projeto. Não é do nada, não é do dia para a noite que as coisas são construídas nesse meio de comunicação. E isso é importante, né? Estar antenado. E mesmo assim, por mais que a gente se atualize, né? Estou falando aqui com o Márcio, está o Júlio Vendramini, a Natália está aqui, o Júnior Gonzaga. Todo dia a gente aprende uma coisa, mata 10 leões, no dia seguinte a multiplataforma mudou, a forma de distribuir para YouTube e Facebook também mudou. Então, a gente está todo dia correndo atrás dessa tecnologia, que também não tem um professor, né? Estamos aí, Marco. Como é Sim. que é para a radiodifusão conseguir seguir essa parte? A gente assiste o rádio na internet hoje, e é um desafio ainda, não tem um caminho fácil, está ainda nas pedras tudo isso. Sim, na verdade, o que acontece? Sempre a gente vai desbravar alguma coisa nova, né? E sempre tudo é muito... é um aprendizado. Então, é claro que nunca é fácil no começo, mas a tendência é depois, digamos assim, você achar o caminho e aquele caminho você trilhar, né? Então, eu acho que assim, a tendência vai dar tudo certo. Isso daí não tem como dizer que não, né? Porque até a experiência com as outras, ou o que a gente teve em Coronel, foram positivas, muito positivas, sabe? É só querer. Viu, Renato? Agora, não sei se eu vou dar um spoiler aqui, mas... Vai lá, manda ver. Já falaram para o pessoal qual que vai ser a frequência, o canal Eu citei rapidinho ali, meio não sabia se podia. Por favor. Não, já tá, porque assim, Já ó, tá o que definido, acontece? né? Primeiro de tudo, você tem que ter o canal viabilizado, certo? Depois que você tem esse canal viabilizado, ele vai para o plano básico de FM. E esse canal de plano básico FM já está lá no mosaico da Anatel. O que é o canal da Educadora? Vai ser o canal 297, tá? O que é o canal e a frequência? O canal e a frequência seriam umas coisas, digamos, a mesma coisa, só que para falar de modo diferente. Então, você tem um canal 297 com a frequência de 107.3 MHz. Então, ou seja, lá no radinho, você vai colocar 107.3. Claro que isso no FM, né? E aí, depois que você sintonizar, claro, vai ser falado, tal, quando vai começar a entrar no ar e tal. Mas aí as pessoas vão poder acompanhar lá, né? A Educadora. E é isso aí, nós temos que manter essa frequência aí. Nós já estamos preparando uma questão de uma mídia, de um formato de apresentação desse novo canal, para quando tudo der certo, a gente dar um start e fazer o negócio acontecer. Bacana, é isso aí. Tem que divulgar. Então, é isso mesmo, pessoal. Não temos uma data, porque depende do Ministério das Comunicações, depende de uma tramitação oficial. É tudo feito de uma forma com respaldo, com uma responsabilidade enorme. Não é a mesma coisa que uma gestão de uma empresa, ou de um banco, ou de qualquer outra empresa que exista. Trabalhar com rádio, com televisão, são concessões específicas. E nós estamos aguardando, e enquanto isso, arrumando a casa, preparando tudo, tornando a Rádio do
educadora muito mais eficiente, mais sustentável, ecologicamente correta e, de qualquer forma, o objetivo principal sempre é o cheiro da comunidade, é o que acontece regionalmente aqui. Estamos sempre recebendo esses conteúdos, seja do esporte, da política, da economia, da educação, da saúde, e o objetivo sempre é a nossa região estar antenada e os nossos vizinhenses sudestinos receber essa informação, não importa aonde. E o melhor de tudo, que a gente brinca no 7h30, né, que dá para voltar a fita quando tem esse vídeo, essas informações. Perdeu? Pode acessar aí os canais, as redes sociais e voltar a fita, né, para poder pegar essa informação novamente. E esse conteúdo está disponível o tempo todo para quem gosta da Rádio Educadora. E a gente vai encerrando por aqui o programa 7h30 de hoje. Quero agradecer muito a sua presença. Veio para cá especialmente para esse lançamento desse estúdio que está trazendo muito investimento e muito estudo de novas tecnologias de todos nós aqui da Educadora, da Vizinhança FM, de quem gosta da rádio, dos nossos colaboradores terceirizados. A gente está realmente muito dedicado numa imersão muito bacana e descobrindo que todos os nossos problemas, aos poucos, vão sendo resolvidos. Obrigada, viu, Marco, pela sua presença. Eu que agradeço e continuamos, que vai dar tudo certo e vai ser uma beleza, uma maravilha. Vai ser uma maravilha, Giovanni, também. Muito bom ter você aqui com a gente no 7h30. Obrigado. Estamos aí, só vir buscar nós aqui na rádio para conversar. Venham, o pessoal que tiver ideias para usar o nosso estúdio está disponível. A gente quer que a nossa comunidade utilize esse espaço de alta tecnologia com todos os profissionais que estão aqui todos os dias desbravando essa nova savana aí da tecnologia. E agradecer sempre os nossos apoiadores. Nós temos aqui no 7h30 uma equipe de apoiadores que estão há muito tempo com a gente, que é a Fávero Clínica de Fisioterapia Integrada, também a nossa Geife Materiais de Construção da Rede Bem Viver, a Concrevale, que é o Vale do Concreto aqui da região oeste e sudoeste do Paraná, também a Tomasson Home Center, a nossa loja do coração, e o Instituto de Oftalmologia do Sudoeste do Paraná, que é um espaço maravilhoso, que é o cuidado que os seus olhos merecem aqui em Dois Vizinhos. Obrigada a todos por essa edição de hoje do programa 7h30. A gente vai brincar agora nesse estúdio e no estúdio que vocês estão acostumados a assistir o programa de segunda a sexta. A gente vai lá, volta para cá, e essa é a vantagem de termos uma rádio com bastante espaço, tanto para a vizinhança quanto para a educadora. Um bom dia e até segunda-feira. Programa 7h30. Rádio Educadora, 45 anos. Uma história de comunicação.